Gente, ó, o Dr. Nico é o nosso convidado, tá aqui com a gente. Obrigado pela participação. Gente, olha esse vídeo que a produção do Cidade Alerta teve acesso com exclusividade. É o último registro de Edson Café, o ex-integrante da banda Raça Negra. O último registro dele com vida. Oi. Boa noite. Ele pede para as pessoas que estão com ele ligarem para uma amiga de longa data chamada Xênia. E ela atende a ligação. E o Edson faz um pedido. Ele queria ver a melhor amiga. Mas não deu tempo desse encontro acontecer. Agora, a gente trouxe a notícia. Ontem, o Edson Café foi encontrado desacordado, socorrido, levado para um hospital, mas não resistiu. Hoje, Xênia foi ao velório do amigo que aconteceu em São Paulo. Ela foi lá para se despedir. O Edson morreu aos 69 anos. Ele foi integrante da banda Raça Negra por quase 14 anos. Tocava violão, percussão, mas ele chegou a viver na rua, lutou contra o vício em drogas. E a gente foi acompanhar esse momento emocionante dessa amiga que não conseguiu encontrá-lo com vida. O encontrou no sepultamento. Vamos ver. Te amo, mas viva fugindo esse amor. Dos tempos de sucesso e shows lotados, restaram poucos amigos para a despedida. Ele teve o derrame, ficou com o braço e perna com problemas, com todo mundo viu nas reportagens. E depois que ele teve essa situação, que ele foi para a rua porque ele perdeu muita coisa na vida dele, então ele não podia mais bancar tanta família. E teve um dia que ele me falou assim, que ele falou com a mulher dele: fica com a casa e com os filhos, a rua é meu lar. E um último desejo que não deu tempo de ser realizado. Quando é que o paciente vive? A gente dava risada, a gente brincava, a gente bagunçava na rua. Uma cerimônia discreta para quem já teve um dos maiores cachês do Brasil. Edson Café era um dos principais integrantes do Raça Negra, grupo que conheceu o auge na segunda metade dos anos 1990. Fique sabendo que eu também andei sozinho. Esse grande irmão, grande também responsável por tudo que aconteceu nos anos 90, na ascensão do pagode. A gente vê no Raça Negra ali crescendo, se expandindo o pagode para todo o Brasil. E o Café ali com a sua musicalidade, com a sua dedicação, é uma pessoa assim que vai ficar marcada no nosso coração. Durante os 13 anos em que pertenceu à banda de pagode, Edson tocou violão e pandeirola. Os músicos tinham uma legião de fãs por todo o país. Eram até 28 shows por mês. Por isso não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Mas os últimos anos foram solitários, difíceis para Edson Café. Deus quer te abraçar, você não quer. Não quer. O jornalismo da Record mostrou que o pagodeiro foi morar nas ruas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Xênia deixou de ser apenas mais uma fã para se tornar melhor amiga. Ela tentou resgatar o músico 12 vezes. Ele teve o lado que ele tentou. Ele tentou chegar onde ele precisava, mas ele não teve força. Qual foi o momento mais difícil dessa luta, que era dele, mas era sua também? Quando ele ficou muito inchado e teve várias bolhas no corpo. Ele estava dentro da minha casa e ele infartou 2 vezes. Eu tive que chamar o SAMU. Xênia abrigou Edson Café na própria casa. Só que cada temporada era seguida de uma nova recaída e ele voltava para as ruas. E foi debaixo de uma marquise na zona leste de São Paulo que o pagodeiro passou mal. Chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. Cidade Alerta acompanhando o velório do Edson Café aqui no cemitério da Vila Formosa, zona leste de São Paulo. E nem era para estar acontecendo agora.
O Café seria enterrado como indigente, passou dias no Instituto Médico Legal sem documentos, até que uma funcionária o reconheceu e disse: ele é famoso, ele era do Raça Negra, ele tem uma legião de fãs. E aí conseguiram chegar até a família para fazer a liberação. Estas são as últimas imagens de Edson Café apenas uma semana antes de morrer. Ele fala ao telefone com Xênia. Mas eu tenho que te falar que eu tô morrendo de saudade, mulher. E tatuou a pé com os amigos ali tomando um Guaraná e comendo uma comidinha. O músico tinha 69 anos. Um mês antes havia quebrado a bacia em uma queda na rua. As duas amigas representam as duas fases da vida do Café. A Xênia, o momento das ruas. A Soraya, o estrelato, o auge, com os shows lotados. E você, como back vocal, acompanhava o profissionalismo e principalmente o amor pela música. Sim, acompanhava. Na realidade, quando eu entrei no Raça Negra, minha irmã já era de lá. E o Café falou, vamos trabalhar com a gente, né? Vou te dar uma força, vou te ajudar. Depois o Luiz fez o convite. E o Café veio falar para mim, amiga, né? Considerava ele como meu irmão, deu certo, ó, você tá aqui. Então, o Café foi muito meu parceiro lá dentro, a gente se dava muito bem. Era um profissional incrível, incrível, assim, maravilhoso. E a gente estava, bem dizer, 27, 30 dias juntos, porque era o auge do Raça Negra, né? Então tinha show, bem dizer, quase todos os dias. E a Soraya estava muito próxima do Café quando ele sofreu o derrame ainda no final dos anos 1990. Como é que foi para ele isso? O derrame afetou a mão dele, né? Que era o que ele usava para trocar o violão. E a aceitação para ele foi muito difícil. Foi aonde o Café começou a se entregar. De não aceitar a situação dele. Eu tenho muita coisa boa do Edson. Teve até a parte dolorosa que a gente tentamos, mas também teve muita coisa boa e eu nunca vou esquecer ele. Eu nunca vou esquecer ele. Olha, esse cara tomou muitas pancadas na vida. Ele é autor de uma das músicas mais tocadas do Raça Negra, que a gente tocou ontem aqui, essa aqui, ó. Oi, 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 estou te amando. O triste dessa história, eu conversei com algumas pessoas ontem e me falaram que esse cara era um cara incrível, de gente boa, e mesmo tendo todos esses problemas e meio que morando na rua, voltando para casa, porque a família queria ajudar, mas muitas vezes ele não se ajudava. Ou você está falando mal do cara que morreu? Não, não é isso. A gente tem que falar o que aconteceu. As pessoas gostavam dele, porque ele não era um cara chato que incomodava, muito pelo contrário. Então tinha até um rapaz, dono de um restaurante, que sempre ajudava ele, até pela história dele, por conhecer ele, por gostar dele. Então ele é um cara que fazia boas amizades na rua. E aí eu queria falar pra você, ele teve um infarto, tá? Muita gente deu hoje que o que pode ter acontecido. Ontem a família confirmou pra gente, e assim que eu recebi a notícia eu já trouxe aqui em primeira mão que ele teve um infarto, né? Não há outra possibilidade, segundo a família. Mas o que eu queria falar pra vocês, esse cara tomou tantas pancadas. Você imagina um cara humilde, começa a estourar na música junto com Raça Negra, começa a fazer sucesso, começa a ganhar dinheiro, e na garagem da casa dele, primeiro, já vai para uma casona. Na casa, carros, motos. Guastelli, anos 90, o cara andando de Miura. A molecada hoje nem sabe que carro é esse, mas era um carro que fazia um sucesso, carro esportivo. Depois foi para aquele Mitsubishi Eclipse. Também famoso na época de 90, né? Isso. E o brother tava arrebentando, curtindo, passeando, fazendo shows, viajando pelo Brasil e pelo mundo. No auge da carreira, ele sofre um AVC, que paralisa o lado dele. Como é que ele toca? Como é que ele toca percussão? Como é que ele toca violão? O pessoal da banda ainda o ajudou. Uma amiga minha me escreveu ontem e falou assim:
Ô, Gotino, mas o pessoal da banda não ajudou? Não, o pessoal da banda ajudou. Ó o Miura. Ó o Miura. Sim. O pessoal da banda ajudou, e ajudou por vários anos. O pessoal esteve ao lado dele. A família também. Só que é difícil, porque a decepção que ele teve... O que você ia pegar agora? Não, eu fui colocar no celular. Não fui pegar. Aí, o que acontece? A família também o ajudou. Só que a decepção, a tristeza tomou conta dele. Então ele foi tomado pela depressão. Aí ele foi para as drogas. Foi primeiro para o álcool. Do álcool ele foi para as drogas. E aí ele ficou num círculo vicioso. Num ciclo de depressão, droga. E aí a família já não conseguia mais ajudá-lo, nem os amigos. Então foi realmente muito triste, a família sofreu muito também. Conversei com algumas pessoas que eram ligadas à família e as pessoas falaram, a família tentou ajudar, tentou fazer de tudo, mas ele escapava, sumia, voltava depois de um tempo, depois não voltava, a família que tinha que ir atrás. Por um período a família faz isso, depois chega uma hora que não dá mais, né? Cansa, né? E aí é aquela coisa que a gente tava falando, né? A depressão, todos esses problemas psiquiátricos, né? Depressão, ansiedade, o estresse, as pessoas precisam procurar ajuda. E ajuda não só dos amigos, mas de um profissional, daquele seu companheiro que está lá, né, no dia a dia com você, conversa, explica, porque não é fácil, são doenças assim que é da mente, né, perturbam o ser humano. E aí, como você disse, né, ele teve um AVC, se sentiu, vamos dizer, impotente, porque ele era um cara que tocava muito, fazia muito, e de repente, do nada, para a vida, né? Exatamente, Guastelli. E eu acredito que muita gente está me assistindo agora e sabe o sofrimento do cara. Sim. Você ter a sua atividade interrompida por um problema de saúde te deixa prostrado, te deixa triste. Às vezes a gente se chateia com tão pouco. Às vezes a gente se chateia ou fica magoado, ou fica triste, ou fica abalado com tão pouco. Você imagina uma pancada dessa. Você está no auge, amigão. Você está com o teu carro conversível, São Paulo, Rio de Janeiro, hein? As cocotas, né? O telefone não para de tocar, namorada, noiva, todo mundo atrás do bigode. O dinheiro entrando na conta. O dinheiro entrando na conta, ele indo no programa do Silvio Santos, dá uma olhada, ó. Ele no Silvio Santos respeitando o cara, falando assim, ó, tô aqui com um dos maiores músicos do pagode na atualidade, tá aqui, o cara, duas funções. O cara faz duas funções no time. Percussão e violão. E aí, de repente, você tá fora. E o cara não consegue mais. Olha que tristeza, minha gente.